Era uma noite sombria de outono naquela sexta-feira 13, em 1956, na pacata cidadezinha do interior de Minas Gerais. O caixeiro viajante, Pedro, percorria as ruas escuras carregando uma mala repleta de roupas, batendo de porta em porta. As luzes escassas iluminavam seu rosto cansado, enquanto ele tentava vender suas mercadorias aos moradores locais. Ao se aproximar de uma casa abandonada, Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma aura sinistra envolvia aquele lugar e uma voz sussurrante parecia chamá-lo de dentro. Apesar da apreensão, sua determinação falou mais alto e ele decidiu arriscar uma última tentativa de venda naquela morada desolada. Ao entrar na casa, um calafrio tomou conta de Pedro. O ambiente estava empoeirado e frio, com móveis cobertos por panos e teias de aranha. Ele percorreu os cômodos, ouvindo passos abafados e sussurros indistintos ecoando pelas paredes. Cada vez mais inquieto, Pedro sentia que algo estava errado. No quarto dos fundos, uma porta rangendo chamou sua atenção. Ele hesitou, mas sua curiosidade falou mais alto. Abriu a porta devagar, revelando um porão escuro e úmido. A luz da lua filtrava-se pelas frestas, iluminando um objeto peculiar no centro do espaço, uma velha máquina de costura. Com o coração acelerado, Pedro se aproximou da máquina e notou que ela estava estranhamente intacta. Por um impulso inexplicável, ele começou a girar o volante, desencadeando um ruído macabro. Para sua surpresa, a máquina começou a costurar sozinha, como se tivesse ganhado vida própria. Aterrorizado, Pedro tentou sair do porão, mas a porta se fechou bruscamente, trancando-o lá dentro. A máquina de costura continuava a trabalhar freneticamente, costurando panos invisíveis no ar. A voz sussurrante se intensificou, ecoando por toda a casa, enquanto Pedro se debatia em desespero. Desde aquele dia, Pedro desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que ele foi levado pelos espíritos atormentados daquela casa, enquanto outros acreditam que ele se tornou mais um dos segredos sombrios da cidadezinha. O caixeiro viajante e sua mala de roupas se tornaram apenas uma história macabra, contada para afugentar os curiosos que se aventuram nas noites escuras daquela cidade. Dizem que, de tempos em tempos, os moradores da cidade ainda escutam o som da máquina de costura ecoando pela noite, como se a presença de Pedro continuasse aprisionada naquela casa abandonada. Os mais corajosos arriscam-se a se aproximar do local, buscando respostas para o mistério que envolveu o caixeiro viajante. Aqueles que se aventuraram a entrar na casa relatam ter visto sombras se movendo pelas paredes, ouvido vozes sussurrantes que ecoam por toda a residência e sentido uma atmosfera de opressão e medo. Alguns afirmam que as roupas que Pedro vendia, agora amaldiçoadas, ainda são encontradas penduradas em cabides enferrujados dentro do porão. Os mais céticos, no entanto, acreditam que tudo não passa de lendas urbanas criadas para alimentar o imaginário popular. Para eles, Pedro simplesmente desapareceu, vítima de um crime jamais solucionado. A casa abandonada seria apenas um cenário sinistro onde o caixeiro viajante encontrou seu fim trágico. Seja verdade ou ficção, a história de Pedro e sua mala de roupas permanece como um mistério envolto em horror e fascinação. A cidadezinha no interior de Minas Gerais guardou para si os segredos daqueles eventos estranhos e assustadores, e talvez nunca conheçamos a verdade por trás do destino do caixeiro viajante que vendia roupas de porta em porta. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificação. Aguardo você com novas histórias inacreditáveis.
Obrigado por assistir.